Olá, meu amigo advogado! Olá, minha amiga advogada! Esse vídeo também, dando continuidade ao vídeo anterior, que quem não viu, a descrição tá aqui no link, tá? É um vídeo que nós falamos sobre a primeira audiência na área de direito das famílias e esse nós vamos falar da primeira sustentação oral. Eu sei que tem gente que morre de medo de sustentação oral, dá aquele friozinho na barriga, mas não é esse bicho-papão. Vamos ver que é algo que pode ser muito tranquilo. Conforme eu venho falando nos outros vídeos, né, esse vídeo está sendo gravado no segundo semestre de 2021, ainda no período de pandemia, onde as sustentações orais estão sendo feitas online. Então, aqui o nosso Tribunal de Justiça, né, o TJDFT, tem lá no canal dele no YouTube, vou deixar o link aqui também, todas as sustentações orais gravadas, exceto dos nossos processos de direito das famílias que correm em segredo de justiça. Mas eu sempre aconselho, assista a outras sustentações orais, veja como os colegas se portam, veja o que você acha que é acertado, o que você acha que é errado, e sem dúvida nenhuma isso vai facilitar muito. Inclusive a faculdade que eu dou aula tinha um concurso de sustentação oral para os alunos e eles adoravam, porque é uma oportunidade ali dentro do meio acadêmico de você começar a ver na prática. E o que eles faziam para se preparar? Eles iam para o tribunal, assistiam outras sustentações orais e faziam sustentações orais belíssimas, né? Claro, ali dentro de um processo simulado. Mas a primeira forma é essa. Mas vamos lá, as dicas práticas para você que já é advogado, você que é advogada, que tem uma sustentação oral. Semana que vem tá desesperado aqui no YouTube, atrás de um vídeo bacana para te ensinar isso daí. Vamos lá trabalhar com alguns tópicos. Meus amigos, primeira dica importante é conheça o tribunal, conheça o regimento interno do tribunal que você vai fazer sustentação oral. Por quê? Porque existem mudanças de regimento para regimento. Então é importantíssimo que você conheça. Aqui no nosso Tribunal de Justiça do DF, nós temos um prazo regimental de 15 minutos, se for vara cível, né? Se for uma turma cível. Agora, se for juizado especial, são 5 minutos. Então são pequenos detalhes, mas que você tem que saber com antecedência para se preparar. Marcelo, eu não achei nada no regimento. Liga na secretaria da turma, né? Pergunta lá quem vai compor o julgamento do seu processo, pergunta lá o tempo regulamentar. Outra coisa importante, você também tem que saber fazer o pedido, né? Ou seja, aqui, por exemplo, no Distrito Federal, nós temos um chamado julgamento online. Então é publicada a pauta do julgamento online, que é uma semana ali que os desembargadores vão fazer o voto deles ali online, ou seja, né, sem a possibilidade de sustentação oral. E se você quer fazer sustentação oral, você tem que peticionar antes para retirada dessa pauta online e inclusão na pauta virtual. E aí sim, a pauta virtual é aquela que você vai ter a oportunidade. Aqui também o nosso regimento diz que em 48 horas antes do julgamento, eu vou ter que declinar o nome e OAB do advogado que irá fazer a sustentação oral. Então, verifique o regimento do tribunal. Tá? O Brasil tem dimensões continentais, então eu posso afirmar para vocês, eu já fiz aqui no DF, Goiás, Minas, Alagoas, Palmas, e eu tenho certeza que pequenos, né, cada tribunal tem suas peculiaridades, então é importante você ver no regimento, é importante você ligar na secretaria da turma. Outra dica importante, memoriais. Marcelo, entregar ou não entregar memoriais? Sempre que o processo tiver uma complexidade, tiver algum ponto a ser destacado, eu acho válido sim levar memoriais. Só que assim, meus amigos, vamos lá. Às vezes nós temos 100 processos incluídos em pauta, você vai levar para um revisor, para um vogal, um memorial de 30 páginas? Não! 30 páginas, a escrita mesmo tem que ser feita ali na peça, na apelação, no agravo, né? Tem certos agravos que cabem sustentação oral sim, pelo novo CPC, quando tem pedido de liminar, mas assim, os memoriais são pequenos resumos, são tópicos. E quando entregar os memoriais? Eu, Marcelo, gosto de entregar ali 1-2 dias antes do julgamento. E os memoriais ali são para chamar a atenção daquele desembargador sobre tópicos relevantes, sobre tópicos interessantes. Lembrando, olha que curiosidade, né? Os nossos processos de direito das famílias, eles tramitam em segredo de justiça. Inclusive, as nossas sustentações orais, elas são em segredo de justiça. Então, quando é uma pauta presencial, o presidente vai pedir que todos saiam
e só vai ficar você e os desembargadores. Olha, tranquilão, né? Ou seja, se você tem essa vergonha de falar em público, já vai facilitar bastante. E se for online, por exemplo, o nosso tribunal, né, o TJDFT, ele tem transmitido ao vivo, né, todas as sessões de julgamento. E aí o que tem acontecido? Na hora das sustentações orais de processos que tramitam em segredo de justiça, essa transmissão ela é suspensa. Então você pode ficar mais tranquilo ainda, porque não vai ter esse frio na barriga. Mas voltando ao assunto dos memoriais, então eu entrego geralmente 1 dia, 2 dias antes, e tendo a oportunidade, sendo de suma importância, eu tento despachar também, né, ali com os desembargadores, né, com o revisor, com o vogal. Mas lembrando, memoriais não é uma peça obrigatória, é quando você realmente precisa chamar a atenção da turma sobre um determinado ponto. Meus amigos, a sua sustentação ela tem que ser clara e objetiva. Não adianta você levar 10 páginas para ficar lendo ali durante esses 15 minutos. Não. Marcelo, eu posso ler? Não tem nada que proíba a leitura. Mas o ideal é que você use tópicos, né? Que você use a sua entonação de voz, que você utilize a sua oratória. É claro que você pode ter os tópicos. O que eu faço? Eu tenho 8 anos de docência, 12 anos de advocacia, mas eu sempre levo os tópicos, né? Por quê? Porque os tópicos servem para você seguir uma sequência cronológica ali das ideias que você está expondo, tá bom? Então eu sempre levo e sempre aconselho, mas lembrando que uma leitura extensa fica algo extremamente cansativo e você não vai conseguir chamar a atenção da turma como você pretende. Sendo objetivo, né? Você não precisa fazer um resumo lá do começo do processo até agora. Não, traga objetivamente, né? Se você tem que fazer uma remissão aos fatos, né? Uma remissão curta ali aos fatos, mas traga principalmente o que você precisa chamar a atenção do processo. É muito importante você conhecer a turma ao qual você vai fazer essa sustentação oral. Como é que você conhece a turma? Assistindo a outras sustentações orais e fazendo pesquisas jurisprudenciais direcionadas a essa turma. Então vamos pegar aqui um assunto... direito real de habitação na união estável. Tá certo que já é um assunto pacificado, mas vamos supor que ainda não fosse. Então você vai ver como é o entendimento daquela turma ali sobre aquele assunto. E aí, caso a turma tenha um entendimento que você quer manter, né, que você quer reformar, ou seja, a turma já tem esses entendimentos, já tem esses precedentes do que você quer, ótimo, você vai destacar isso na sua sustentação oral. Conforme precedentes desta turma, isso. Marcelo, a turma tem um entendimento totalmente divergente do que eu quero. O que você faz? Você vai trazer o entendimento de outras turmas do mesmo tribunal, ou em último caso, de outros tribunais. Não é para ficar lendo ementa, para ficar lendo acordo, mas você pode colocar lá, olha, conforme entendimento sedimentado da turma X, isso. Ou seja, você já vai fazer o quê? Você vai chamar a atenção dos desembargadores para que eles possam pedir vistas do processo e analisar de uma forma mais delicada ali, digamos, a situação, né? Eu não vou ficar falando muito sobre a parte teórica, né? Mas vocês já devem saber, né, que você vai ter ali um relator, um revisor e um vogal. E caso você tenha ali um voto divergente, vai ter uma composição de turma, de 3 vai virar 5 nas turmas cíveis, né? Então, se você consegue, por exemplo, o relator foi totalmente contrário à sua tese, mas você consegue que o revisor peça vistas ali do processo, opa, sua sustentação oral já valeu. Por quê? Porque aí ele vai reanalisar isso com calma, né? E você pode acabar tendo ali um 4-1, né? É muito comum isso acontecer, né? Ou então um 3-2, né? O que importa é a maioridade, né? E basicamente, meus amigos, igual eu falei, o ideal é não ficar lendo, né? Fazer uma sustentação ali bem sucinta. E uma dúvida que muita gente me pergunta, Marcelo, como eu faço, né? Cheguei ali na hora ali, como é que eu faço a saudação?
Meus amigos, eu particularmente, eu prefiro cumprimentar o presidente, né? Gostaria inicialmente de cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente e cumprimentar todos os demais na pessoa do senhor presidente, tá? Tem gente que prefere, né? Gostaria de cumprimentar, gostaria de saudar o excelentíssimo senhor presidente, o excelentíssimo senhor relator, o excelentíssimo senhor revisor, né? Desembargador tal, o excelentíssimo senhor vogal, desembargador tal, o excelentíssimo o ilustríssimo membro do Ministério Público, aos colegas aqui presentes, às partes aqui presentes, enfim, né? Alguns colegas vocês vão ver nas sustentações orais que eles fazem isso, acho, né, interessante, mas eu particularmente, né, prefiro ir mais direto ali, né, e otimizar meu tempo, otimizar aquela fala para chamar a atenção. Recentemente, né, tem aumentado o número de sustentações orais dos tribunais. Elas aqui no Distrito Federal, né, elas começam às 13h30, já aconteceu várias vezes de chegar às 19 horas e ainda terem processos pautados, então geralmente é encerrado ali e vai para a próxima pauta. Então assim, quanto mais objetivo, quanto mais sucinto e mais coeso nós conseguirmos ser, né, sem dúvida nenhuma, a nossa fala vai ser mais prestigiada e a gente consiga atingir, né, a nossa meta. Meus amigos, se vocês gostaram desse vídeo, dá aquele like, se você compartilhe, né? O objetivo aqui desse canal, conforme eu sempre digo, né, é trazer esse conhecimento jurídico dessa área fenomenal que é o direito das famílias. Então, essas dicas serviram tanto para os processos de família quanto para os processos cíveis no geral. Então, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.